Quem decide por você, sua mente ou o algoritmo? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque atualmente o algoritmo está tomando grande parte das nossas ações diárias. Seja para fazer uma pesquisa simples, seja até para escrever todo um documento, as pessoas estão fazendo o algoritmo fazer tudo, fazendo o algoritmo fazer, mas é basicamente isso. E quando eu percebi que eu estava entrando nessa onda, eu simplesmente dei uma pausa, respirei e decidi fazer um letramento digital. Na verdade, um desletramento, eu não sei se é assim que se pode chamar. Porque eu estava muito acelerada, eu me sentia muito ansiosa, meu cérebro não parava, principalmente quando se tratava de trabalho. E aí eu decidi voltar à velha Débora, que lia todo um documento, toda uma situação, dependendo, né, do que eu fosse fazer ali. E depois eu resumia, concatenava ideias, escolhia palavras. E voltar à estaca zero foi difícil, gente. Eu não digo que eu voltei à estaca zero, eu voltei um passo atrás. Foi muito difícil porque nós estamos acostumados e nos acostumamos muito rápido com o algoritmo. Me parece que ele está definindo basicamente tudo. Tudo que a gente quer, tudo que a gente vai fazer. E aí eu costumo questionar bastante meus algoritmos, né? Eu fui criar uma imagem de IA e o Gemini me trouxe uma pessoa que não era eu. Eu coloquei lá, com base nas minhas falas, me desenhe, faça uma foto minha. E ele colocou um homem branco, bem padrão. Aí eu fui para outra conta, a mesma coisa. Aí eu fui para outro aplicativo, fui pro ChatGPT, a mesma coisa. E aí eu pensei, ou eu tenho uma mentalidade completamente dentro de um padrão aí social, ou o algoritmo ele foi treinado para homogeneizar tudo. Então, nossas decisões, as nossas escritas, nossos artigos, nossos estudos, está tudo vindo com um viés. Um viés pode ser discriminatório ou não, mas um viés daquele que planeja a máquina, aquele que escreve, né, lá os códigos computacionais necessários. E aí que tá. Quando a IA é criada, ela vem para nossa mão e a gente vai constantemente alimentando os dados. E é nesse ponto que a gente fala de machine learning. Eu ainda estou aprendendo a falar inglês. E o machine learning, ele acaba, como é que se fala? Remodelando o algoritmo. Ele vai melhorando, entre muitas aspas, o algoritmo pra gente. E aí ele se torna como se fosse uma extensão nossa, né? Dizem as más línguas. A verdade é que os meus algoritmos não sabem como eu sou. Existem muitas sutilezas na minha forma de escrever, na minha forma de falar, de me comunicar. E eu tenho percebido que, apesar de ter feito esse letramento, né, reletramento, digamos assim, ainda uso muito a IA, claro, só que eu percebo que ela não corresponde a tudo que eu quero. Então, basicamente, o que eu tenho feito, focado em trabalhos muito específicos, fazer planilha, fazer cálculo, não cálculos super complexos, né? Mas depende. Me dar dicas de como organizar minhas pastas do Drive, me dar dica de alguma coisa assim bem operacional, ela tem que ser usada como nossa ferramenta. A gente não pode deixar a IA viver a nossa vida e pensar com a nossa cabeça e com os nossos neurônios. A gente tem capacidades muito específicas humanas, que é de um neurônio se ligar ao outro. Quanto mais a gente for conhecendo, quanto mais coisa a gente aprende, um neurônio dá a mãozinha pro outro e eles colam ali. E aí vai gerando várias ligações neurais. Gente, a gente não pode deixar a IA decidir por nós. E aí eu chego a outro ponto. Basicamente eu vejo também que a IA está decidindo como a gente pensa, está decidindo as profissões das pessoas, está decidindo o que sempre o algoritmo fez, né? Decidir quem você vai seguir, que vídeo você vai ver, mas está cada dia mais insuportável. Se você não tiver uma
constante vigilância de que aquilo que você está incluindo ali na internet, digitando, é seu, é você que decidiu, a IA vai te empurrar tudo. E daqui a pouco vocês vão pensar que vocês pensam daquele jeito, vocês agem daquele jeito. E isso não é verdade. Nós precisamos retomar o controle. Os filmes futuristas de máquina sempre mostram robôs vindo e destruindo a humanidade, né? Isso pode acontecer ou não, não sei, né? Não sei, é ficção científica. Mas digamos que a gente está deixando os robôs entrarem. A gente está deixando a IA fazer o que quiser, entendeu? Então, nós precisamos retomar isso. Principalmente nós mulheres. Nós temos o dever, a obrigação de aprender as coisas. Ai, eu até me arrepio, meu Deus. Pauta de gênero. Nós temos o dever, a obrigação de aprender e saber fazer as coisas, tá? Porque por muitos anos nós fomos rebaixadas, né? Reprimidas, desvalorizadas. Em muitos aspectos não éramos tidas nem como seres humanos. Contratos faziam tradição conosco, nós mulheres. Durante a história jurídica, durante toda a história da humanidade, várias comunidades, vários países e povos tiveram essa peculiaridade em comum. Vender mulheres, casar mulheres para manter negócios, ter mulheres como incapazes, no sentido jurídico, né? Incapazes de assinar com seus próprios atos, mulheres não poderem ter contas bancárias, não poderem ter dinheiro, não poderem decidir se elas querem ou não ter filhos, queriam ou não queriam, né? E hoje ainda tem um pouco desses resquícios aí, a gente vê todo dia a misoginia. Então é nosso dever primordial aprender e saber fazer as coisas, não delegar tudo para IA, gente, por favor, porque o mercado de trabalho já é competitivo para nós mulheres. Se a gente deixar a IA tomar conta de tudo, vão inventar mais uma desculpa, mais um tipo de exclusão tecnológica dessa vez. Eu sei que é dolorido, eu sei que é complicado e eu imagino que muitas mulheres mães precisam estar constantemente tendo a ajuda do ChatGPT, né, para fazer 1000 coisas, porque ser mãe é um emprego em tempo integral. Só que a gente precisa parar um pouco e refletir e colocar na balança e equilibrar aquilo que for possível. Também não estou dizendo que de hoje para amanhã vai todo mundo mudar, mas vamos fazer um equilíbriozinho e tentar dar o nosso melhor e sem delegar para IA coisas básicas, como pensar, decidir, analisar, né? O processo de ensino-aprendizagem de qualquer coisa, ele tem um início, meio e fim, e ele é demorado. E a IA faz parecer que tudo é rápido, mas na verdade não é. Os nossos neurônios, nosso cérebro tem uma capacidade máxima de funcionamento. Tanto é que a gente precisa dormir, comer, tomar água, descansar. Nós não conseguimos funcionar do jeito que uma máquina funciona. Entretanto, nós temos uma coisinha muito melhor, que é a sensibilidade. Nós temos a sensibilidade humana, nós temos a capacidade de entender na entrelinha, nós temos diversas coisas muito melhores do que tecnologia e que a gente precisa saber explorar e saber aproveitar. Quando se fala muito daquela frase, o futuro é ancestral, eu só consigo pensar nisso. Que a gente está caminhando para uma era digital muito forte, né? Já está agora, mas tende a crescer mais. E o nosso futuro está em a gente buscar o nosso passado. Por exemplo, como as pessoas pensavam antigamente, como era o processo de ensino, como elas faziam para raciocinar alguma coisa, para pensar alguma coisa, sem ajuda de tecnologia nenhuma. Ah, Débora, mas eu não vou usar tecnologia, lascou, eu não sei mais nem o número de cabeça da minha mãe, o número de celular da minha mãe. É isso mesmo, lascou mesmo. O que eu quero dizer não é pra gente decorar tudo, é tentar pegar aquilo que teve de melhor no passado, porque teve muita coisa que os mais velhos, eles sabem nos ensinar, eles sabem nos explicar. Só que essa geração, essa sociedade não quer ouvir. Então,
a partir do momento que a gente faz essa reflexão, esse letramento digital, não delega tudo para IA e principalmente não fala da nossa vida pessoal, não pede conselho pessoal, isso é com psicólogo, gente, nada de IA. Quando a gente faz tudo isso, a gente consegue desenvolver melhor coisas que nós já temos, que é a nossa sensibilidade humana, nossa criatividade, nossa capacidade. Nós somos únicos, então nós precisamos valorizar isso. Bom, era isso que eu queria dizer, porque as tecnologias podem ser usadas como ferramentas, assim como eu tô falando com vocês por meio desse vídeo, mas muito me preocupa essa época que principalmente alunos, né, estudantes estão deixando sua função cognitiva para IA. E é muito preocupante isso, sabe? Eu ainda venho de uma geração que talvez foi a última, porque foi a transição ali entre o analógico e o digital. Eu nasci nos anos 90. Eu peguei o comecinho de tudo isso. Quando eu entrei na faculdade, eu aprendi a redigir uma petição inicial, eu fiz faculdade de Direito, né? Eu aprendi a redigir uma petição inicial à mão. As minhas provas eram com caneta e papel, sabe? Então, nós tínhamos que demonstrar que a gente sabia escrever, que a gente tinha tudo na cabeça. A OAB, ela dava pra gente consultar o código, os códigos, né, o vade-mecum, mas era o básico. O mais importante é